de boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana. E digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro de Deus, ele é menor, em nada se difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, de curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos às ordenanças do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravo, porém filhos, e sendo filhos, sois também herdeiros por Deus. Muito bem, amados de Deus, e mais uma vez, nós temos aqui a grande, poderosa palavra de Deus. E como eu me alegro, como eu fico feliz, sabe? Cada vez que a gente vai e aprende da palavra, cada vez, você vê, a comunidade cristã Amor e Graça é uma coisa assim muito bacana, né? É uma igreja livre de conceitos. O que são conceitos? São teorias ali que são levadas por todos. Eu poderia chegar aqui na rádio e falar a mesma coisa que todos falam. No entanto, meu Pai do céu, como a gente estaria negligenciando as passagens bíblicas, né? Como nós estaríamos negligenciando aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né? Como a mensagem que você ouviu há pouco aqui no nosso programa, é onde você aprende as coisas maravilhosas, as coisas de Deus. E contra a palavra não existe argumentos, né? Um pode pensar do outro jeito, outro pode pensar do outro pode até mesmo dizer para você, está escrito, mas não é bem assim. Eu não, eu fico com o que está escrito. Se está escrito na Bíblia, eu sou capaz de mudar o meu pensamento. Sabe por quê, gente? Muitos anos da minha vida, eu sofri já defendendo doutrinas, defendendo a posição do homem, né? O homem chega e falou que era assim, e eu defendia, não. Aí vinha uma pessoa, não, mas espera um pouquinho, se está escrito na Bíblia. Não importa se está escrito ou não está. Eu aprendi assim, e é assim que eu creio, e ponto final. Eu também fui uma pessoa assim já na minha vida, né? E por isso que hoje eu sou cabeça fresca, sabe? Às vezes as pessoas chegam assim pra gente, não, você fala isso, mas não é assim, não sei o que, não aceito isso. Tá bom, amém. Se você pensa de outra maneira, eu respeito o teu pensamento, cada um pensa como quiser, cada um vive aquilo que quer na sua vida, né? E isso tem feito muito bem para mim, sabe? Porque hoje eu compreendo o raciocínio das pessoas. Eu também, durante anos na minha vida, eu levei conceitos como que o diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Eu levei tradições religiosas que eu falava, não, tem que ser assim. Até um dia que Deus me ensinou, né? Deus falou, meu filho, até quando você vai ser guiado por homens? Até quando você vai pela cabeça daquilo que te ensinaram? Poxa, eu estudo a minha palavra, meu filho, viva a minha palavra. E aí eu decidi, né, a viver aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que o Senhor tem para nós. E aqui nesta lição de hoje, eu tenho aqui uma coisa muito bacana. Olha, eu sempre me alegro muito quando eu paro para ler Gálatas, principalmente o capítulo 4, porque aqui a Bíblia diz que durante o tempo que o herdeiro... Então veja que coisa interessante, né? Sabe por que você é herdeiro de Deus? Porque o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, Ele deixou esta herança para você. Você sabe que eu vou contar uma coisa aqui para você também bíblica. Adão e Eva foram criados vivendo ali no Jardim do Éden. E tinham autoridade, poder, domínio sobre todas as coisas. Até o momento que eles pecaram e perderam a herança. Então o diabo, quando ele foi tentar Jesus lá na cruz, ele chegou para ele e falou, se você prostrar e me adorar, eu te darei toda a glória do mundo, porque ela me foi dada,
e eu dou para quem eu quiser. Ou seja, ele queria fazer um pacto com Jesus, né? Ó, Jesus, você não precisa ir para a cruz, não. Você prostra, me adora e a herança do mundo fica para você. Eu abro mão dela para você. E Jesus sabia disso, né? Tanto é que Jesus não contradizeu o diabo. Ele não falou, ó, seu mentiroso, isso aí não é seu coisa nenhuma. Porque ele sabia. E o diabo sabia que ele sabia que havia sido tomado do homem, né? No entanto, Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, ele reconquistou a herança. Tanto é que ali em Lucas 12, diz que quando fala do valente, bem armado, que está em segurança com todos os seus bens, aí ele fala assim, sobrevindo mais valente do que ele, vence, ou seja, Jesus venceu ele na cruz do Calvário, e divide os despojos. O que são os despojos? A recompensa, a herança de uma guerra vencida, são os despojos. Então, a Bíblia diz que Jesus venceu e dividiu os despojos. Ele pegou aquilo que o diabo havia tomado dos filhos e devolveu novamente, dividiu entre os filhos de novo. Dividiu os despojos, ou seja, dividiu a herança, aquilo que ele recebeu como recompensa pela vitória, e dividiu entre os filhos. Então hoje, todos nós, todos que somos filhos de Deus, somos também herdeiros. A Bíblia diz, se sois filhos, sois herdeiros. Então você tem direito a uma herança de Deus. E esta herança, meu Deus do céu, a herança de Deus consiste em coisas grandes, coisas sobrenaturais. Consiste assim em riquezas que você nunca imaginou, em coisas maravilhosas. A herança de Deus, ela consiste assim em coisas grandiosíssimas. Que os teus olhos não viram, que teu ouvido não ouviu, que ainda talvez não tenha passado no teu coração. São coisas assim muito maiores do que tudo que você já viveu, tudo que você possa imaginar nesta vida. É a herança que Deus ele tem para nós. Só que a Bíblia cita, que às vezes você está me ouvindo também e criticando, bispo, que herdeiro, coisa nenhuma. Se eu fosse herdeiro de Deus, eu estaria passando por essa situação. Aí a Bíblia cita aqui, ó, durante o tempo em que o herdeiro ele é menor, em nada se difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, de curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. O que a Bíblia está citando aqui? Que durante um tempo que o herdeiro de uma... Vamos citar uma coisa bem fácil para você entender. Digamos que o filho tem o seu pai, ele é menor, ele tem menos de 18 anos, digamos que ele tem uns 13 anos. Aí o pai e a mãe morrem, e ele é filho único. Então significa o quê? Que tudo que era do pai e da mãe passa a ser automaticamente dele. A justiça, ela tem essa visão, né? O filho único, então tudo passa a ser do filho. Só que o filho é menor, então ele não pode vender, ele não pode comprar, ele não pode fazer nada com essa herança. Então o que é designado? Um tutor. O que é um tutor? Aquele que vai cuidar do bem do filho. Geralmente é um tio, o avô, a avó, né? Um parente mais próximo, que será designado como tutor, que vai cuidar da herança até o tempo que o filho atingir a maioridade. Enquanto ele não atingir a maioridade, ele não poderá fazer nada com esses bens. Então a Bíblia diz que nós somos herdeiros, mas se você for menor, e o que é ser menor neste caso? É você ser um desconhecedor da palavra, é você ser uma pessoa que não vive o evangelho. Se você não se apoderar, se você não atingir a maioridade, se você viver pelo pensamento de outras pessoas, como diz a palavra, você estará debaixo de tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. E você, em nada na sua vida, vai se diferenciar do escravo. Você já reparou que muitas pessoas que estão dentro de igrejas, a vida dela não é diferente da vida daquele que está lá fora. Pelo contrário, às vezes está até pior. Como eu ouvi há pouco, numa participação de um programa que nós tivemos hoje aqui na emissora, a irmã que dizia assim, depois que eu entrei para a igreja, tudo piorou na minha vida. Ué, como é que pode uma coisa dessa? Se ela encontrou a Cristo, a luz, se ela encontrou a Deus, como que as coisas podem ter piorado na sua vida? É porque ela é filha, herdeira, mas está debaixo de tutores e curadores. Então a vida desta pessoa não tem diferença nenhuma da vida de um escravo. A pessoa sempre será e continuará sendo herdeiro de tudo. Mas por ser menor,
Então a vida dela nada vai se diferenciar de um escravo. É o que tem acontecido hoje no meio cristão. As pessoas, ao invés de procurarem aprender da Bíblia, infelizmente elas aprendem da Bíblia, mas com o dedo do pastor, com o dedo do pregador. Tanto é verdade, meu irmão, que quantas coisas você ouve aí na tua igreja, que você fala assim, isso eu não concordo, com essas coisas aqui eu não concordo. Bicho, pastor lá da minha igreja tem uma doutrina, eu não concordo com isso. Mas aí você vai naquele discurso, né? Mas quem é perfeito? Mas todos têm a sua falha. Realmente, eu concordo com você em partes. Se você quiser seguir homens perfeitos, se você ficar reparando ali na vida dos homens, olha, todos os homens têm suas falhas, todo ser humano tem os seus defeitos. Quando eu digo homens, estou falando mulheres também, hein? Às vezes a pessoa já vai falar, o bispo falou que os homens são imperfeitos. Nós, mulheres também, todos nós temos nossas falhas, nossas imperfeições. Mas erro doutrinário, isso não pode existir, meu irmão. Que isso? Não confunda as coisas não, hein? Erro doutrinário é uma coisa. Falha do ser humano de ele não ser perfeito é outra totalmente diferente, porque o homem traz imperfeições, o homem tem várias imperfeições, até aquele que se acha perfeitinho é cheio de falhas, cheio de defeitos. Então o homem, o ser humano, tem as suas imperfeições. Agora tem pessoas que estão tendo erros doutrinários, aí é uma coisa completamente diferente. Erro doutrinário é o quê? É quando a pessoa ela está pregando, vivendo uma doutrina que é totalmente fora, que é totalmente contrária à palavra de Deus. Aí você não pode se coadunar com isso, meu irmão. Você não pode receber uma coisa dessa na sua vida, um erro doutrinário, porque está escrito ali na Bíblia, em Gálatas capítulo 5, versículo 8, 9 ali, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você não pode ter um pouquinho de fermento, porque senão você vai entrar ali na condenação das igrejas de Apocalipse. Por exemplo, a igreja de Éfeso. Poxa, uma igreja padrão, uma igreja perfeita ali, uma igreja que tinha obras, uma igreja perseverante, uma igreja que mostrava fé. Agora, o que o apóstolo corrige ali? Que ela abandonou o primeiro amor. A igreja de Tiatira, ela tolerava Jezabel. A outra igreja tolerava Balaão. Tolerava aqueles que armavam ciladas. Então às vezes você está indo na sua igreja, mas você tolera fofoca, você tolera a doutrina de roupas, você tolera as pessoas que falam mal do outro, você tolera o seu pastor julgando as outras pessoas. Você está sendo cúmplice dos erros do homem, dos erros doutrinários, não erros pessoais, porque falhas todos nós temos e nós não devemos julgar ninguém segundo as suas falhas. Por isso que você nunca me ouviu, nunca vai ouvir eu citar aqui um nome de uma pessoa. Esses dias chegaram para mim e julgaram, sabe? O líder aí de uma grande igreja aí, que tem até canal de televisão, mandou um e-mail falando mal dessa pessoa. E você sabia que eu critiquei esse rapaz que mandou e-mail? Eu falei para ele, se você obedecesse a Bíblia, você não se levantaria contra uma autoridade superior. Que queira você ou não, se ele está ali é porque Deus permitiu que ele tivesse. Então você jamais poderia julgar uma autoridade superior, né? Se você está fazendo isso aí, você já está errado, porque tudo bem, as pessoas têm os seus defeitos, suas falhas, mas você não pode julgar o ser humano. Você não está aqui para julgar ser humano. Você pode dizer contra a doutrina. Se a pessoa mandar um e-mail, parabéns, bispo, realmente o senhor está aí falando a verdade contra essas mentiras, contra essas coisas, aí tudo bem. Agora, a pessoa criticar o ser humano, a pessoa, não faça isso, meu irmão. Nem Paulo fez isso. O próprio apóstolo Paulo, quando ele chamou lá o sumo sacerdote de parede branqueada, lá em Atos 23, depois ele pediu perdão para ele, falou, me perdoa, não sabia que o senhor era um sumo sacerdote. Paulo não obedecia mais à lei, não estava mais debaixo de sacerdotes. No entanto, ele respeitou a autoridade superior. Então, às vezes, sabe o que acontece, meu irmão? Você é aquela pessoa que não consegue entender essas coisas. Respeitar a autoridade superior é uma coisa. Eu não quero que você saia da igreja falando mal do teu pastor, falando que ele é isso, que ele não presta, que ele é aquilo outro. Não, de jeito nenhum, não faça isso. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, poxa vida, você não pode submeter a sua vida a doutrinas que você sabe que são erradas. Isso aqui está errado, mas tudo bem, deixa para lá. Você está acatando fermento na tua massa. E um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
Então a Bíblia diz que é assim, né? Se você estiver debaixo de tutores e curadores, você de modo algum poderá participar da herança de Cristo. E ele conclui dizendo assim também nós, quando éramos menores, eu posso incluir isso na minha vida, né? Quando eu era menor, eu estava servilmente sujeito às ordenanças do mundo. Ou seja, sabe o que prova se você é maior ou menor? Quando você, o menor, como que é o menor? Vamos citar um exemplo aqui. A criança, ela obedece e ela fala tudo que o pai ensinar, não é assim? Se o pai falar, se a criança desde pequenininho, o pai falar que o branco é verde, a criança quando chegar com 3 anos perguntar que cor que é essa, ela vai falar que é verde, ainda que seja branco. Por quê? Porque o pai ensinou para ela que era verde. Então ela vai falar que é verde, que é verde, que é verde, que é verde, ponto final. E ninguém vai dizer o contrário. Por quê? Porque ela aprendeu dessa maneira. Então, o que a criança aprende, ela repete. Quando a pessoa ela não é mais criança, ela não vai atrás do que foi falado para ela. Ela vai atrás do que está escrito. O que importa é o que está escrito. Por exemplo, eu sou assim, eu tenho um pensamento de uma maneira. Se você chegar para mim e falar, bicho, está escrito isso aqui, com entendimento, não é pegar um versículo isolado da Bíblia, mas você pegar ali a referência inteira, como nós sempre fazemos aqui no programa, poxa, eu vou chegar e dar o braço a torcer para você. Não, realmente eu vou ver isso, vou analisar isso, eu vou aprender esta palavra, né? Então, assim é a pessoa que é maior. O maior é assim. O menor, ele está servilmente sujeito às ordenanças do mundo. Aí diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora que bacana, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho que clama Abba Pai, de sorte que já não és mais escravo, e sim filhos, e sendo filhos sois também herdeiros de Deus. Se você é filho, você é um herdeiro de Deus. Se você é filho, você é um herdeiro, né? Você sempre foi e sempre será um herdeiro. Você nunca pode tirar isso da tua cabeça, que você é um herdeiro de Deus. Agora, ao mesmo tempo, não adianta só você saber e receber, falar, ai que bom, bispo, que eu sou herdeiro de Deus. Significa que aquilo que é de Deus pertence a mim. Não adianta só você fazer isso. Você tem que ser herdeiro de Deus e também atingir a sua maioridade, para que você alcance essas bênçãos, para que você concretize os sonhos do seu coração, para que você venha tomar posse de um mundo de bênçãos que Deus ele tem preparado para a sua vida. E você, meu irmão, como que está a sua situação, hein? Será que você está entre os filhos? Ou será que você está aí desta maneira entre os escravos? O escravo, você sabe que por maior amor que o Senhor dele tinha por ele, ele sempre será um escravo. Aliás, até hoje, né, um empregado, né, por exemplo, às vezes você trata a sua empregada aí com todo carinho, com todo amor, mas você tem certas coisas que o filho faz que a empregada não pode fazer. Mesmo aquela empregada com anos e anos de casa, tem coisas que o filho faz que você jamais permitirá que a empregada faça. Você vai aceitar, por exemplo, a tua empregada sentar ali no sofá e comer no sofá com as pernas para cima ali do puff ali, né, assistindo televisão, mudando de canal, decidindo a hora que trabalha? Não. Por mais que você ame a empregada, sempre ela será empregada. Então há diferença entre o empregado e o filho. E assim também, Deus, Ele quer que exista essa diferença entre você que é filho, entre você que vive a sua palavra, para aquele que não vive, para aquele que não pratica. No entanto, essa diferença só começará a aparecer na sua vida quando você atingir a maioridade. Ou seja, quando você deixar de lado, sabe? Abandonar essas doutrinas que tanto foram pregadas aí na sua vida, que você sabe que não tem base bíblica nenhuma. Abandonar aquela coisa nobre do ser humano, né? Reconhecer que aprendeu errado. Poxa, eu fiquei tão contente aqui, né? Com algumas pessoas que às vezes ligam o programa e falam assim, ó, bicho, eu sempre aprendi dessa maneira, mas agora eu quero saber, eu quero entender, eu quero aprender. Isso é uma coisa bonita, sabe? Quando a pessoa, ela, por mais que ela tenha sempre ouvido de uma maneira, ela queira aprender de outra maneira.
Eu nasci numa família, por exemplo, que tomar leite com manga, a pessoa ia morrer. Nossa, eu como criança nunca fiz isso na vida. Porque eu aprendi assim, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, todo mundo falava, ó, não faz isso que azeda no estômago. Então nunca, nossa, nem cheguei perto de manga e leite. Porque pra mim, nossa, isso aí ia fazer um mal danado. Eu sempre aprendi isso aí, mas um dia eu experimentei o contrário. Né? Hoje eu tenho certeza que isso não faz mal pra ninguém. No entanto, quantos anos nós não vivemos dessa maneira? Então, é nobre para o ser humano ele reconhecer suas falhas, seus erros e querer aprender de novo, querer nascer novamente para as verdades de Cristo Jesus. E eu declaro que todos vocês que têm vivido esta palavra venham desfrutar do sobrenatural na sua vida. Eu quero que você atinja a sua maioridade, para que você também seja um herdeiro de Deus, para você participar desta herança maravilhosa que o Senhor Jesus tem para nós, que somos seus filhos. Eu declaro esta palavra forte no teu coração, o Senhor ministrando em favor da sua vida e guiando todos os seus passos. E nunca se esqueça, nosso Deus, Ele é um Deus fiel, é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. De boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana. Muito bem, amados de Deus, vamos mais uma vez compartilhar a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Senhor, que está aqui trazida para nós.